meu povo, boa tarde! Estamos de volta com mais um Cabeça de Homem, além do óbvio. E o nosso tema de hoje é longevidade e sexo. Quero ver, ninguém vai ficar fora dessa. Quero saber de vocês se o sexo muda com a idade, se fica mais gostoso ou não, o que é que interfere, qual a diferença entre sexualidade e sexo. Então hoje nós vamos ter muitos assuntos para poder conversar. E os meus convidados de hoje são o Dr. Antônio Pedreira, que sempre vem aqui no programa para minha alegria. Ele é médico psiquiatra, é psicoterapeuta na parte de análise transacional, é escritor, educador e conferencista internacional. E além disso, sexólogo. Vai dar um monte de aula aqui pra gente hoje, ensinar um monte de coisa pra gente. Dá um alô pra todo mundo aí, Pedreira. Olá, turma. Meu cordial boa tarde. Que bom estarmos juntos mais uma vez e uma vez mais. Meu segundo convidado, que é o Dr. Leonardo Oliva, é a primeira vez que venho aqui. Espero que seja a primeira vez de algumas, viu, Dr. Leonardo? Ele é médico geriatra e ele é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seccional Bahia. Então a gente também vai discutir aí ao longo da idade, ao longo da vida, o que é que muda, quais são os seus impactos na gente, do sexo e sexualidade. Dá uma boa tarde ou um alô para todo mundo aí, doutor Leonardo. Boa tarde Maiara, boa tarde, professor Antônio Pedreira, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre assunto tão interessante aí pra gente. Pois é, hoje todos nós vamos aprender, inclusive eu, né? Pois é, todo mundo falou desse assunto, interessa a todo mundo. Meninos, quero saber o seguinte, Pedreira, eu vou começar com você. Comece, vá. Vamos lá. O sexo muda com a idade? De alguma maneira, sim. A realidade é que algumas pessoas têm ideias preconcebidas, da mesma maneira que têm ideias preconceituosas contra um geriatra, como o Dr. Oliva, que é um adulto jovem, né? E que alguém espera que seja alguém senil. Não precisa ser idoso para compreender essa história. Além do que a gente sabe que com o aumento da expectativa de vida do ser humano, também há um aumento da longevidade. Então a gente precisa estar atento para esse fenômeno que é recente e se livrar de certos tabus, Maera, porque outrora, quando eu ouvia falar de algum idoso que tinha vida sexual, vinha uns rótulos, né? Velho assanhado, velho tarado, velho gagá, velho metido, ou então uns testes nomezinhos, alguns predicativos nada favoráveis, né? E hoje a gente sabe que a sexualidade é parte da vida, é até dentro da Organização Mundial de Saúde um dos parâmetros de uma boa saúde física e mental. Sim, sim. Eu estava até conversando com o Dr. Leonardo um pouquinho antes aqui de começar o programa, e aí eu quero aproveitar, Dr. Leonardo, para a gente falar um pouquinho, pegar o gancho aqui de Pedreira, desses mitos, de que com o passar da idade não existe sexo. Existe sim, muito. Fala um pouquinho pra gente sobre o sexo em todas as fases da vida, sobretudo numa fase que a gente tem mais idade. E quais são os impactos, quais são os mitos? Isso é uma questão interessante, porque a gente acredita que quando a pessoa envelhece, ela deixa de ter sexo, né? E principalmente de ter sexualidade. Ou de ter desejo, né? Ter desejo. Tem um estudo interessante nos Estados Unidos que pegou idosos entre 80 e 102 anos, ou seja, idosos bastante idosos, e foi visto que cerca de 71% das mulheres e 88% dos homens ainda mantinham algum tipo de atividade sexual. Então, olha só, é uma porcentagem bem alta de idosos bastante velhos. Ou seja, sexo é bom em qualquer idade, viu, gente? É gostoso, dá prazer. E tem até uma propaganda de uma empresa, enfim, que sai muito na mídia, que sexo é vida. Mas continue, doutor Leonardo. Exatamente. E aí, quando a gente pensa em sexo, a gente tem que diferenciar um pouquinho o sexo de sexualidade. Então, a atividade sexual em si, o ato sexual, de maneira geral, ao envelhecer, existem algumas situações, tanto fisiológicas quanto patológicas, que acabam prejudicando um pouco a atividade sexual, né? Então, existe uma dificuldade de manter a ereção no homem, uma redução na lubrificação da vagina em relação às mulheres, existe uma diminuição do desejo, da libido. Então, pode ser que em algum momento da vida, no final da fase adulta para a fase início da terceira idade, a gente tenha uma redução, uma dificuldade em manter a atividade sexual. O que não significa que é uma redução na sexualidade ou uma piora na sexualidade. Porque sexualidade é um conceito muito mais abrangente, que envolve não só o ato sexual, mas o conhecer o seu corpo, o corpo do próximo, a maneira que você se comporta no meio, né? A maneira que você lida com a sua vida em geral. Então a sexualidade é uma coisa que tende a melhorar com a idade e pode se manter dessa forma, com mudanças que ocorrem no corpo, entendendo essas mudanças, lidando com as novas dificuldades,
mas encarando isso de uma forma boa e mantendo o prazer que a sexualidade traz na nossa vida. Ai, que bom. Meninos, eu não tinha dado os nossos contatos, tá? Para vocês falarem com a gente, liguem no 3505-5000, 3505-5000, com DDD 71, é o telefone daqui da rádio. Quero mandar um beijo pro pessoal que está nos acompanhando no Facebook, porque além da transmissão aqui ao vivo pela rádio 101.3 FM, pelo portal metro1.com.br, a gente tá, ó, beijos com o pessoal pelo nosso canal no Facebook, que é o Cabeça de Homem 1, vendo a gente aqui ao vivo, vendo e ouvindo. E além disso, também pelo Metrópole Player, que é o nosso aplicativo aqui da Rádio Metrópole Salvador. Vocês também podem entrar e mandar sua mensagem pelo portal Metro 1, pelo próprio canal do Facebook, que a gente lê tudo aqui. E, meninos, está funcionando já o WhatsApp? E pelo nosso zap, 98155-3258. 98155-3258. Eu vou passar para o doutor Antônio Pedreira, que disse que tinha alguma colocação a fazer. Vai lá, Pedreira. É um acréscimo. Só lembrar o seguinte, que na terceira idade, o sexo seguro pode ser libertador, pode ser até rejuvenescedor, pode ser prazeroso, altamente criativo, e tanto para o homem quanto para a mulher. E a minha fórmula é muito simples, ela só precisa ser interessada e interessante, né? Se não tiver esse binômio, já é meio caminho andado. E cabeça aberta, porque às vezes muitos tabus religiosos, tabus que são de ordem educacional, até porque eu posso clarificar essa história, como ficou muito bem colocada aqui, sexo e sexualidade. Eu considero que há 3 tipos de sexo para nós considerarmos: o sexo prazer, o sexo amor e o sexo reprodução. Então, como o advento da senectitude, da terceira idade, da velhice, é natural que a mulher deixe de ser fértil. Embora o homem seja fértil até o final da vida. Ficou um tabu de que a mulher aposentou da menstruação, tem que se aposentar da sexualidade dela. Negativo. Importante, Pedreira, isso. Continue. Importante que ela continue, sim, faça as reposições necessárias, cuide da sua saúde física e mental, e assim esteja habilitada a desfrutar daquelas coisas que são tão importantes com a sexualidade, que é o sexo prazer e o sexo amor. Ou seja, o sexo afetivo e o sexo que é também recreativo. Sexo afetivo e sexo recreativo. Eu vou começar a ouvir meus ouvintes que já estão na linha. Olá, Djalma Paiva, boa tarde. Djalma, põe Djalma aí na linha. É José Fernando. Oi Zé, tudo jóia? Então você, como vai? Tem uns 2 aqui na fila. Tudo bem. Como vai, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu quero desejar a você e ao seu esposo, que é o nosso atendente, uma pessoa bem atenciosa, que o São João seja de paz para vocês. Para todos nós, para toda a Bahia, o Brasil e vocês, especialmente aí da metrópole. Ô, Maiara, eu concordo aí tudo com os nossos visitantes. A idade não muda, muda muito pouco. A gente precisa se cuidar. A terceira idade tem que usar as experiências. Geralmente ele deixa o egoísmo, transmite confiança à companheira, ele procura ter boa saúde também, que é importante, e são pessoas carinhosas, né? E que conserva a juventude espiritual. Eu tenho como exemplo, nós temos que citar exemplos, e concordar aí com o nosso visitante, o doutor Antônio, mais o doutor Leonardo, é que os exemplos nós temos aí. Nós tivemos, né, exemplos como a Desi Gonçalves, que morreu com 101 anos, ainda, né, pensando no sexo e no amor. Aí tem viva aí a nossa Bruna Lombardi, que é da minha idade, 64 anos, uma mulher maravilhosa. É uma fantástica, uma mulher sensual fantástica. E também, Maiara, nós tivemos o grande arquiteto Oscar Niemeyer, que aos 99 anos ele casou. E temos atualmente o nosso presidente da República, aos 75 anos, né, com a sua jovem esposa de 31 anos. Isso nós devemos seguir, esse exemplo, não é? Muito obrigado aí a você, minha irmã. Vem cá, não, Zé, calma aí, quero saber de você. O fogo diminui com a idade ou não? Ou permanece? Não. Olha, Maiara, a gente tem que usar as experiências que tivemos. Porque nós deixamos, olha, a terceira idade deixa de ser egoísta, né? Passa a dar confiança à companheira, a gente busca ter mais saúde, certo? Cuidar da saúde, e somos mais carinhosos, entendeu? É por isso que nós citamos esses grandes exemplos. O próprio presidente da República, Michel Temer, ele tem esse carinho especial pela sua esposa jovem, é dedicado, é carinhoso, e ela se sente feliz e segura diante dele, e com certeza o testosterona dele é alto. Não é? Então eu tenho que seguir esse exemplo.
Tá certo, meu anjo? Obrigada, Zé. Muito obrigado aí, viu? Um beijo, fica com Deus, ótimo São Pra João vocês e até também. domingo que vem. Vou falar agora com Djalma Paiva, na linha 3. Olá, Djalma. Olá, Mai, tudo bem? Como Tudo vai? jóia, melhor agora. Eu vejo meus ouvintes que sempre acompanham a Ô. gente interagindo, fico super feliz. Vambora. boa Fala tarde, pra gente aí. convidados. Quantos anos você está, Djalma? Eu tô com 35, eu tô muito novo. 35 ou 36? 35. Ah, Mas, mudou alguma coisa dos 20 pros 35 aí? Rapaz, mudou mais assim em relação à maturidade, aquela coisa como ele falou sobre o sexo recreativo, as brincadeiras. Aquela Fala coisa um de pouquinho mais falar. alto pra gente ouvir melhor. Mudou mais em relação àquela coisa do sexo recreativo, aquela coisa da brincadeira, do falar. Como eu postei no Face sobre essa safadice, é muito bom para apimentar. Mas eu me dou um tempinho para lhe contar duas histórias. Diga. Eu trabalho com informática, né? E aí, às vezes eu vou instalar a rede sem fio nos hotéis, e aí você precisa fazer o site survey, que é você entrar nos quartos, verificar, e você tem que ser acompanhado por uma camareira. Teve uma bela vez, eu tenho uns 3 anos, eu estava no hotel fazendo uma verificação nos quartos, mas eu acho que a camareira esqueceu que tinha um quarto que estava ocupado, e era um casal de idosos. Mas, quando ela destampou a porta, acho que eles têm 70 e pouco, não, ele estava praticando sexo oral nele, eles estavam em animação. E nem percebeu, foi um negócio. Não, eles nem perceberam, foi um negócio constrangedor. A gente tentou fechar a porta desesperado, mas foi um negócio de doido. Eu achei aquilo o máximo. E o interessante é o seguinte: o que Pedreira falou sobre essas coisas preconcebidas. Muita gente, depois, né, ficou aquele burburinho na conversa dos funcionários. Aí alguns jovens, não, que nojo, não sei o que. Eu fiquei como eu disse, rapaz, não nada demais. Pelo contrário, eu achei aquilo ótimo, fantástico, 2 idosos se curtindo, se tocando, eles eram um casal já de tempo, e com aquela sexualidade, aquela coisa, foi um negócio incrível. E a segunda história que eu tenho para dizer é o seguinte: minha avó morreu com 92 anos. Sim. Minha avó tinha um fogo, mas incrível. Minha avó falava ousadia o dia todo, e ela sabia falar na Goa, falava ousadia, falava na Goa. Ela dizia que teve meu pai, né, com acho que uns 40 e poucos anos, mas depois o meu avô sumiu, né? Daí em diante ela não teve uma relação com ninguém, imagina, ela chegou a 92, e ela dizia aqui pra gente, não que queria um namoradinho, mas ficar doido pra levar ele em algum lugar, um encontro, alguma coisa, mas tinha uma resistência por parte da família, sabe, o preconceito, tá? Terminou que ela faleceu com 92, ela arranjou, mas ela dizia, se ela tivesse um namorado, ela transava assim, mesmo com 90, com 92, com 80, com 85, e adorava. Acho que é daí que veio minha safadeza de família. Pra você ver, sexo e desejo, É muito gente, não bom, tem idade. É fundamental, tem que manter, Obrigada, Djalma, pela participação. Quero mandar um beijo aqui para Cleiton Lima, que tá conectado. Lu Brandão, que tá mandando abraços para Doutor Pedreira. A Denilson Silva, tô nos dois, Mai, na rádio e aqui no Face. Beijos, beijos. E Ana Dulce Santana, saúde mental é tudo. Vamos entrar um pouco na questão do desejo agora? O desejo, ele, quimicamente no corpo, o desejo, ele muda com a idade? Meninos, os dois, vão lá. De maneira geral, sim. De que forma, doutor Especialmente Leonardo? na menopausa, né, nas mulheres, há uma redução importante nas taxas hormonais, né? Ah, Que isso começa ali no momento que a mulher para de ovular, ou seja, ela acaba a vida fértil da mulher. Como o doutor Pedreira colocou, não significa que vai acabar a vida sexual, né? Pelo contrário, a sexualidade permanece. Mas quando a gente tem o encerramento da vida fértil da mulher, as taxas hormonais acabam caindo, e isso pode haver, associado a isso, uma forte queda na libido, ou seja, na vontade, né, no desejo sexual. Isso não é uma questão apenas hormonal, então a vida social, o momento que está inserida a mulher, a relação que ela tem com o companheiro e com a sociedade, também tem uma influência importante nessa questão. Mas a questão hormonal, nesse momento da vida da mulher, tem uma influência grande, né? e como ajudar, na verdade, a mulher nesse sentido? O que é que ela pode fazer? Até porque, assim, o homem, ele continua fértil até, digamos assim, alta idade, uma idade avançada. E a gente sabe que, como ele continua fértil, a testosterona também tem a questão do desejo. Inclusive, os homens que têm até uma baixa, digamos assim, testosterona, começa a ter menos libido, ele continua com desejo, com a cabeça, com a mente, que o sexo começa na mente. Então, pensando, como a gente fala, muito ainda nessa parte sexual. Então, de que forma é que a gente pode ajudar a mulher para que o sexo volte a ser prazeroso para ela e para o casal? Porque a gente sabe que quando o sexo falta na relação, isso interfere na qualidade da vida a dois.
Sem dúvida. A gente primeiro tem que levar em consideração os fatores físicos, né? Então, se há uma redução da lubrificação vaginal e isso gera dor na relação, a gente tem que agir aí. Tem formas de fazer, tem medicações locais que a gente pode utilizar até de forma bastante segura. Orientar a usar um lubrificante, né? Orientar como deve ser feito o coito, que é uma questão importante para o homem, às vezes nem tão importante para a mulher, o que fica mais difícil para a mulher quando envelhece. Então a gente tem que ajudar primeiro na parte física, para que a mulher se sinta bem durante a atividade sexual, né? As questões psicológicas, né, também devem ser bem abordadas. Então uma relação que vai bem, que envelhece bem, sem dúvida é uma relação que se mantém sexualmente ativa por mais tempo, né? E isso também significa a gente manter bem os fatores sociais. Então, o casal precisa ter sua intimidade, precisa ter seu momento de intimidade. Então, algumas vezes você acaba colocando os avós ou casais de idosos num quarto que não tem privacidade, tem um neto dormindo no mesmo quarto. Né? Então, poupe, né? são Pois coisas que Ai, nem tinha me tocado disso. Vão interferindo diretamente na sexualidade. Né? E no meio. Ou seja, eles não vão fazer sexo, então o neném pode dormir aqui. Então, se a vontade diminui, no momento que tem vontade, você não tem oportunidade, aí a sexualidade vai se limitando cada vez mais. Pedreira, como é que a gente pode ajudar os casais que ou de um lado ou do outro a gente tem algum, digamos assim, algum artifício, alguma coisa que interfira na diminuição sexual da mulher com a menopausa ou do homem com a andropausa ou com algum outro problema do ponto de vista sexual ou de saúde? Como é que a gente pode ajudar o casal e que mecanismos, o que fazer para manter a chama acesa? Muito bem, tem... Porque, rapidinho, você Diga. é um homem que já está em qual casamento? No terceiro, né? Terceiro. Com a mulherona daquela que é Soninha. É. E você sabe que o desejo e a paixão não diminui. Como É manter a verdade. chama acesa? Bom, primeiramente vamos lembrar que é importante que haja isso que eu falei antes, né? Que o sexo seja também sexo-amor, não seja só o sexo genital, né? Existe toda aquela afetividade que é reforçada através da sexualidade. Então, isso que eu chamei de sexo-amor. Então, o sexo-prazer, evidentemente, que é uma questão dos dois entenderem bastante do riscado. E se tem uma coisa que a terceira idade tem, é experiência, vivência, e inclusive os homens já sabem segurar melhor os seus impulsos, o controle ejaculatório é muito melhor e pode dar tempo à parceira de chegar na frente. Por exemplo, nesses quase 10 mil clientes que eu já atendi, uma das questões mais comuns das mulheres é que os homens queimam duas fases, intimidade e sensualidade, e já vai direto ao assunto na sexualidade. Olha, eu digo que a sexualidade é o mais fácil. Até os índios butucudos, eles se aprumam. A natureza é pródiga nisso. E a gente já falou aqui uma vez, eu vou repetir, de que a ereção está para o homem, como a lubrificação está para a mulher. Somente que, quando a mulher envelhece, existe também uma redução da própria irrigação pélvica, porque aquela lubrificação não vem de glândula nenhuma, não, vem de um transudato, que é do próprio plasma sanguíneo, como o Master Johnson já nos anos 60 já tinha nos revelado. Então, é importante lembrar as modificações que existem, como a doutora Ana já falou, de lubrificação. Se não existe, pode-se usar uma lubrificação tipo um derivado de algas, e existe no mercado, não vou dizer nome nenhum para não dar ibope, né? Sim. Mas não é ético, a gente estava no nome de produto aqui. Mas é lubrificante local, como a doutora Ana já falou. Depois, é importante lembrar que a vagina da mulher sofre modificação com o tempo. Então ela se encurta mais, ela fica um pouco mais sensível, porque a mucosa vaginal se adelgaça, se afina. Então ela vai ter dificuldade ao coito, vai ter uma dispareunia, né? vai ter dor ao coito se não for com uma boa lubrificação. Mas na hora que ela está empolgada, a parceira, se existe muito bom entendimento, então é fato que funciona tão bem quanto antes. Nunca é demais lembrar de que aquele tabu de que sexo é só para jovens, sarados, bonitos e perfeitos, né? Muitos deles ninguém nem sabe de nada, né? O inocente não sabe de nada. Quantos desses vão ali viagralizados, né? Para poder dar conta da parceira que está também linda e maravilhosa. Mas voltando ao tema, é fato de que o homem tem mais experiência e a mulher também tem. E já tem uma possibilidade de uma abertura maior de cada um dizer o que gosta mais, o que gosta menos, e não deixar que a outra pessoa adivinhe. E é claro que se mentalmente existe a permissão, que é uma coisa terapêutica que a gente faz em análise transacional, dá permissão para que a pessoa contrapõe seus tabus na cabeça.
Recordo aqui que uma cliente minha de 78, mais ou menos, ela dizia: Pedro, acho que eu sou descarada, né? Eu disse: por que descarada? Porque quem que me vê nessa vida sexual toda, né, acha que eu sou uma negrinha. Eu digo: olha, na cama é pra ser mesmo. Ou seja, agora, fora da cama não precisa ser, não. Essa questão do preconceito e do tabu, que a pessoa com mais idade não tem desejo, que é impossibilitada de fazer sexo. Temos que mudar, na verdade, essas crenças, porque isso é uma crença equivocada. Quero mandar um beijo para Ricardo Porto, que está aqui nesse frio, um bom cobertor de orelha, bom final de semana a todos e bom São João. Ele botou: se lembre vocês também, viu? A questão de envelhecer. Deixa os velhinhos se divertirem. Amar é divino. Concordo, Ricardo. Todo mundo tem direito a ter uma vida sexual prazerosa. A questão de diferenciar a sexualidade da penetração, que o sexo em si, o ato em si, que o sexo também não é essa penetração, mas muitas pessoas às vezes reduzem a isso. Eu estou aqui com a Denilson Silva. Como manter a chama acesa? Não deixar a vida do casal cair em rotinas. Estar sempre fazendo algo diferente, independente de acerto ou erro. Viagens ajuda muito. Doutor Leonardo, quais são as principais queixas do homem em consultório? Na parte do ponto de vista sexual, a maior queixa do homem é a dificuldade com a ereção, né? A dificuldade não só em ter uma ereção, como em manter a ereção ao longo do curso sexual. Existe também a queixa da dificuldade de atingir o orgasmo, que é também uma queixa importante e está relacionada diretamente com a capacidade de manter a ereção durante o ato sexual. Talvez aí nos últimos 15 anos a gente tenha tido uma revolução nesse sentido, com o surgimento dos comprimidos, né, que favorecem o desempenho sexual do homem. Tornou-se uma coisa muito fácil, são medicações seguras, né, que podem ser facilmente orientadas no consultório, numa consulta médica, e usadas de maneira muito segura e muito eficaz, né? Não só os comprimidos, mas tem outras formas de você ajudar na ereção. Tem injeções intrapenianas que podem ser usadas, e a própria prótese, em casos mais severos, né, de cirurgias que lesionaram os nervos ou alguma queixa de disfunção erétil mais importante. Mas talvez essa seja a principal queixa, a dificuldade de ereção, de ter ereção e de manter a ereção durante o período necessário para satisfazer a si mesmo e a parceira. Né? Eu estou aqui também com Cleiton. Com certeza não deixar a relação cair na rotina. Para isso é preciso fazer viagens, passeios, baladas, ter muita criatividade na hora do sexo, acessórios, namorar em lugares inusitados. A lista é longa, risos. Mas acima de tudo é necessário ter respeito, companheirismo um com o outro. Eu conversei com algumas pessoas também ao longo da semana, várias delas dizendo, alguns homens reclamando: bom, o que eu me queixo do avanço da idade com relação ao sexo é que geralmente a quantidade diminui. O dias de semana, etc., isso está mais relacionado à mulher, que alguns reclamaram que enquanto o homem ele vai ficando mais velho, ele não quer diminuir a quantidade e nem a intensidade, que a mulher diminui mais. Mas que a parte que é gostosa é que quanto mais tempo você tem de convivência com o outro, mais você tem intimidade, mais você conhece, mais você tem experiência, está mais seguro, até para ousar mais, para variar mais e testar novas coisas sem ter essa preocupação do que o outro vai pensar. Então, nesse sentido, eles falam que o sexo, a intimidade, ela ajuda o sexo. Mas antes de passar para vocês, eu vou ouvir um anônimo que está na linha 2. Boa tarde. Oi, boa tarde. Pois não. Parabéns pelo programa aí, show de bola. Fala para mim, você acha que o sexo ele muda com a idade? Não, porque no meu caso, eu tenho uma namorada que é mais velha do que eu, quase 20 anos. E nós se damos super bem, eu e ela. Inclusive, ela foi casada por muitos anos. E eu fiz coisa com ela que ela não aprendeu durante os anos que ela passou casada. Para você ter ideia, né? A questão da intimidade. Ou seja, faltou intimidade dela com o ex-marido dela. Coisa que, de alguma forma, você conseguiu acessá-la e ela se permitiu vivenciar de uma forma mais plena a sexualidade dela com você. Porque o roteiro dela lá só era arroz e feijão sempre. Ela pediu para que ele variasse, ele não variava. Pois é, às vezes um homem não varia em casa e varia na rua. Aí o que é que acontece? Vem outro, a mulher fica insatisfeita e vem alguém que dá algo mais e aí já foi. Eu fiz coisas assim com ela que ela disse que não tinha ideia. Ela perguntava como e com o que eu aprendi. Eu sempre é bom pensar antes de agir, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Muito bem. Quais são as principais queixas da mulher com relação
digamos assim, a questão mesmo de a idade avançando e com relação à questão sexual? De fato, as queixas são, às vezes, surpreendentes, né? Quanto à higiene, então, amigos, olha pessoal, a higiene, né? O cara mal cheiroso não dá certo. Vá no capricho. Não usa roupas assim mais transadinhas e tudo mais, roupa esburacada, roupa velha, roupa surrada. Com o tempo. Isso mexe com o visual, né? Agora, vamos separar duas coisas. Um casal que está junto há muito tempo e outro, uma pessoa que se casa na terceira idade com outra pessoa de terceira ou segunda idade. Mas não importa. O que eu digo é o seguinte, quando é de um casal de longa duração, é preciso ver quais são os ressentimentos que tem guardado. Porque eu não posso separar uma relação de longo prazo com duas coisas, que são maus sentimentos acumulados, que em análise transnacional a gente chama de coleção de ressentimentos, lembra? E também com afeto, porque para estar junto tanto tempo tem que ter afetividade. Mas é uma afetividade que é mesclada com maus sentimentos e isso gera um abismo. Eu digo que a relação sexual começa com um bom dia, com um alô, com um sorriso, com uma gentileza. E não chega na hora, por um sentido, não é por aí. Né? Isso daí seria, vamos dizer, a antissexualidade. Admito que as maiores queixas que os homens apresentam são de que as suas parceiras às vezes são muito recatadas e que não adotam uma coisa chamada erolalia. Eros, Deus do amor. Lala, fala. A fala do amor é uma fala mais livre. Então, a vida querem ser chamados por um nome de 4 letras, que lá fora da cama é um palavrão, mas na cama é um elogio para ela. Né? Então, observem que aquilo que o nosso ouvinte falou com propriedade, que é a parte lúdica da coisa, é também um desses ingredientes que podem apimentar uma boa relação. É óbvio que, além disso, é bom cuidar da saúde física e mental, porque há muitas doenças que podem afetar. Doenças articulares, doenças cardíacas, doenças da tireoide, anemia, que baixa a energia da pessoa muito, problemas de obesidade, com colesterol alto, com diabetosidade, com síndrome metabólica, tanta coisa mais que pode atrapalhar. E fora isso, as medicações que são usadas para corrigir, muitas delas interferem. Até mesmo os antidepressivos, que nós passamos com o intuito de dar um gás para a pessoa, de que normalize os seus teores de serotonina, de dopamina, né? Podem, de alguma maneira, bloquear também um pouco o desejo, pelo menos num percentual de 12% a 18% das pessoas. Nossa. Então, tudo isso a gente precisa estar ciente de que existe, para não ficar só esperando ficar, como diz o outro, à espera do milagre, né? Às vezes a própria medicação, que é útil para uma coisa, pode ser ruim para outra. Antihipertensivo, às vezes tira do homem a potência, reduz, ele fica subpotente. Não fica impotente, mas reduz a sua ereção. Então, a ereção incompleta. Bom, algumas pessoas também, o maior grilo que tem, chama-se ansiedade de desempenho. Que, aliás, já acontece desde cedo. O homem tem um tabu em relação à mulher, morre de medo da mulher, né? Acha que ela vai dar um show de futebol. Leonardo. Ele fez um movimento que essas coisas a gente capta no ar. Então, esse medo, você não está entrando em nenhuma competição, não tem bavi nessa história não, rapaz. Aí é uma atitude cooperativa e não competitiva, onde os dois somam para obter o melhor resultado. Me fez lembrar um pouco do que a gente estava conversando, que assim, com o passar do tempo, apesar da quantidade diminuindo, a qualidade tenta aumentar exatamente por essas questões. A gente se sente mais seguro, percebe que o sexo não é nenhuma Olimpíada, né? Então o objetivo não é ganhar uma medalha de ouro, o objetivo é satisfazer a si e ao parceiro de maneira plena, né? Que não é só no ato sexual, mas de maneira afetiva também, né? Então o próprio toque, o próprio lidar com a pessoa. Então é todo um complexo de atitudes que geram um sexo bom, né? Uma boa atividade sexual. Não é apenas o ato sexual em si. Então você fala, mas eu envelheci e diminuí a quantidade de sexo que eu fazia. Mas provavelmente, ou deveria ter sido assim, você aumentou a qualidade do sexo que você vem fazendo. Estando você com uma parceira fixa ou não. Em relação à parte de doenças associadas, e aí quando a gente envelhece, realmente a gente vai adquirindo doenças crônicas, né? Doenças hoje que têm controle, mas que infelizmente muitas delas não têm cura. E essa é uma questão importante porque a gente precisa conversar no consultório médico, não só sobre essas doenças, mas também sobre a questão sexual, para poder interagir uma coisa com a outra. Então, se a gente vai num determinado médico que trata a hipertensão, por exemplo, e não fala da questão sexual,
para ele não está sendo importante analisar que a medicação pode estar interferindo, né? Então, se você usa uma medicação para queda de cabelo, uma medicação que pode influenciar diretamente na questão sexual, e você não conversa sobre a questão sexual, isso vai ser negligenciado, né? E vai gerar um problema para a qualidade de vida e para a saúde de uma maneira mais global, né? Então, é importante conversar sobre a sexualidade também. Nossa, muita... Diga, vai lá, Pedreira. E a acréscimo que a Leonardo falou, eu acho que a comunicação do casal é fundamental. Isso daí em qualquer faixa etária. E na terceira idade também não pode ficar para trás. Essa comunicação precisa ser uma comunicação inteligente, com competência emocional. E tem algumas coisas que não se fala na cama, pelo amor de Deus. Dinheiro na cama, nem pensar. IPTU, não sei o que, nada de imposto de renda, nada que tenha problema na cama. Na cama é feito para descansar, para fazer amor, para repousar, nada de letar, é um problema para a cama. Se você tem o resto da casa todo, por que tem que ser na cama, né? Então isso aí eu acho que é uma bola fora para quem faz isso, né? Outra coisa é tempo, qualidade. Você não precisa estar o tempo todo colado com aquela pessoa, mas quando estiver, esteja ali realmente de corpo e alma. Eu sei casos que a pessoa fica com o seu celular linkado com quem está longe e deixa de estar com quem está perto. Isso é um grande problema hoje em dia. E como terapeuta, psicoterapeuta também, com problemas que pessoas que me levam da sua sexualidade, às vezes quando eu recomendo que eles façam exercícios masturbatórios, alguma senhora chega e diz, mas eu tenho que passar por esse vexame. Eu disse, não é vexame com nenhuma, é uma coisa natural, normal da vida, você precisa apenas exercitar. Mas como já se diz que treino é treino, jogo é jogo, é preciso que a pessoa treine aí para na hora H não fazer vexame nenhum, não? Está pelo menos com uma boa irrigação, uma boa responsividade. E um último detalhe que eu ainda queria acrescentar para essa pergunta que você fez. Mas é o seguinte, lembrar que o homem é muito visual, a mulher é muito aural, auditiva. Ela se internece pelo que escuta, o homem pelo que vê. E, infelizmente, nesse particular, a menopausa foi madrasta com a mulher, porque começa a derrubar algumas coisas, tira as curvas logo da cintura e de alguns partes do corpo, e começa também a fazer com que a própria gravidade exerça um efeito muito pernicioso sobre aquele corpo que é divino e maravilhoso. Mas é só o pessoal se cuidar, porque eu tenho amigas que são mais velhas e que têm um corpaço melhor do que muita mulher de 20 e 30. Por isso, se cuidar é importante. Saúde física e mental, eu disse a você. Pois é, quero mandar um beijo aqui para Carlos Azevedo. Eu tô respondendo a pergunta, como manter a chama acesa, se existe algum segredinho especial. Ele falou, existe sim, minha amiga, saia da rotina e faça sempre algo diferente, com muito amor e criatividade. Abraços para você, show! Ana Dulce tá aqui, basta querer. Muito bem, Ana Dulce. Pois é, gente, muita coisa. Doutor Leonardo, tem alguns pontos que a gente ainda não tocou do que a gente estava falando. Vamos imaginar, se há uma diminuição do desejo por conta do homem, a gente ouve muito falar sobre a parte de reposição hormonal, tá? E tem muita gente hoje em dia fazendo reposição hormonal. Fala pra gente, reposição hormonal é indicado para todo mundo? É indicado em que casos? E como isso deve ser ministrado? Como isso deve ser cuidado? Essa é uma questão muito importante, porque nós estamos vendo agora, na atualidade, uma indicação exagerada de reposição hormonal, né? Estamos utilizando do hormônio, seja o hormônio masculino, né? Principalmente o hormônio masculino, testosterona, os seus análogos, para atividades de fins recreativos ou estéticos, né? Que não seria exatamente o propósito da reposição hormonal. Então, fazer uma reposição hormonal bem feita exige cautela, existe diagnóstico da insuficiência desse hormônio. Primeiramente tem que haver sintomas relacionados à insuficiência do hormônio. Depois esse hormônio deve ser dosado e, caso esteja realmente baixo, ser iniciado uma reposição. Isso deve ser feito no consultório do médico especialista, né? Seja um endocrinologista, seja um geriatra. Alguns urologistas e ginecologistas também são aptos a fazer essa reposição, né? A depender do caso. Mas é importante que haja muita cautela, porque hoje indivíduos de 30, 40 anos começam a buscar reposição hormonal para tentar resolver situações que, na verdade, não estão relacionadas especificamente à queda do hormônio. O envelhecimento é parte natural da vida do ser humano, né? E o envelhecimento vai acontecer e deve acontecer da melhor maneira possível. E para isso, existem atitudes que a gente toma ao longo da vida, que está relacionado com a parte sexual ou não, né? Que faz a gente, atitudes essas que fazem a gente envelhecer de forma melhor, mais ativa, mais saudável.
mas buscar o anti-envelhecimento, isso é contrário à própria natureza do ser humano. E hoje a gente tem visto indicações de reposição hormonal nesse objetivo, com o objetivo de ficar com o corpo mais sarado, de ficar com o corpo menos flácido, ou de ter um desempenho melhor, não só sexual, mas em atividades do dia a dia, na academia, na atividade do trabalho. E isso é uma coisa que tem que ter muita cautela, porque a eficácia e a segurança dessa reposição indiscriminada não está comprovada, carece de estudos, então precisa ser feito uma discussão muito grande ainda antes da gente indicar como tem sido feito para todo mundo, né? Tá, eu tô aqui com a Denilson da Silva. Beijo. Ele disse que o sexo muda com a idade, sim, em todos os sentidos. É inevitável, tanto na performance, no carinho, no diálogo, no jeito de fazer, no sentimento e etc. Mas viva o amor sempre. Alexandro colocou aqui, muda assim, na minha opinião, mas não disse como. Ô Pedreira, você trouxe uma questão muito importante, que você falou que as mulheres, de uma forma geral, elas são mais pudicas, tá? Como a gente pode ajudar essas mulheres que elas têm algumas travas com relação ao sexo? Porque na palestra que eu assisti, sua de Soninha, na ABM lá sexta-feira, vocês fizeram um comentário muito interessante, né? Que o homem, a gente sabe disso, mas a questão do tocar o próprio corpo, do conhecer, isso ele tem um respaldo da sociedade para que isso aconteça, é até um estímulo. Enquanto a mulher não. O homem naturalmente ele se toca ao longo da vida. Eu fico até brincando que se o homem está nervoso, o homem pega no pinto. Se o homem está estressado, o homem pega no pinto. Se o homem está excitado, o homem pega no pinto. E no meio da rua a gente vê isso. E a gente não vê uma mulher tocando a sua parte íntima de forma nenhuma no meio da rua, nem por distração. E isso acontece muito com relação ao homem. Até acho que por essa questão de ele já estar muito acostumado mesmo com o toque. Enquanto a mulher, isso é vedado. Ou seja, se a mulher não é permitido nem ela autodescobrir, ela descobrir a sua sexualidade, naturalmente vai ser mais difícil com que ela lide disso com a forma natural como deve ser. Então, como ajudar essas mulheres que têm mais vergonha, que fala, como você trouxe uma fala, eu vou ter que me submeter a isso, mas que vergonha, que vexame. Porque é importante para que haja um entrosamento do casal, uma boa comunicação, que a mulher lide bem com o seu corpo. E como a gente pode ajudar ela e como o marido dela pode ajudar ela. Tá certo. Bom, primeiro, vamos lembrar que vergonha é medo da censura. Então, a gente faz um questionamento direto. A quem é que lhe censuraria mesmo? Seu parceiro, eu garanto que não. Porque se tem uma coisa que se diz classicamente é que na sociedade tem que ser uma lady, mas na cama ela tem que ser uma prosti, né? Então lá ela tem que mostrar serviço mesmo, ela tem que ser de desempenho espetacular, o melhor possível, a maior soltura possível. E é claro que se há um estímulo e uma permissão, como terapeutas, nós fazemos, como eu disse, uma intervenção chamada de permissão e proteção. A permissão é justamente quando a gente desdramatiza esse tipo de proibição e até desconfunde a parte mais do ego infantil dessa pessoa para que se solte e não fique somente pautado, como a gente vê, em normas que são ou religiosas, rígidas, até xiitas, e outras normas que são de uma educação muito severa que recebeu na infância. Então essa permissão pode vir aos pouquinhos e o incentivo do parceiro é legal. Certo? Eu acho que compete a ele fazer, ser um torcedor, dizendo, puxa, está cada vez melhor, elogiar positivo. Agora, não dizer nada que seja inverídico. Você viu a palestra nossa sobre carícias, como é importante que a pessoa dê a carícia autêntica, o que estiver sentindo, diga o que está sentindo mesmo, não é isso? Eu virei pra Dante, eu falei, amor, minha carícia essencial é essa. Olha, eu estou carente, a carícia que eu quero hoje é essa. Eu tava ontem brincando com ele, o que é isso? Eu falei, eu vi na palestra de Soninha e de Pedreira. Doutor Leonardo, tem uma pergunta aqui, um anônimo está perguntando se as pomadas para ereção vendidas em sex shop, se elas fazem mal à saúde ou se elas têm algum inconveniente. Olha, eu não tenho muito conhecimento sobre esse tipo de produto, né? Na verdade, o que está indicado para dificuldade de ereção, existem diversos comprimidos, né? Começou com o mais famoso, a pílulazinha azul, mas hoje tem vários semelhantes, né? Até genérico. Isso, tem o próprio genérico dele, mas também tem outras substâncias parecidas, né? Que agem no mesmo sentido. Existe uma injeção que pode ser feita intrapeniana. Parece uma coisa complicada, mas é fácil de fazer. Falou injeção, o homem vai sair correndo. Mas no momento que você coloca que essa é uma situação que permite a atividade sexual, tem muitos que repensam e passam a ver a injeção como uma coisa boa. E existe a própria prótese, né? Existem algumas substâncias que você pode colocar no pênis em relação à pomada tópica para diminuir a sensibilidade e retardar a ejaculação, que essa é uma outra questão, né? Que muitos homens, principalmente os mais jovens, têm uma dificuldade em controlar o momento da ejaculação, e aí algumas pomadas, e aí algumas do sex shop também ajudam nisso, para você retardar o momento da ejaculação e conseguir manter a ereção
até o momento de satisfação da parceira também. Mas em relação a medicações tópicas para aumentar a ereção, realmente eu não tenho conhecimento sobre isso, não acho que tenha nada do ponto de vista científico comprovado nesse sentido. Conhece, Pedreira? Você que é sexólogo e tá aí atuante. De fato, a gente escuta pessoas que vão em sex shop e conseguem ter uma variedade muito grande de brinquedinhos sexuais. Impressionante como, às vezes, um brinquedinho desse opera... Milagres, verdadeiros milagres. Milagre. Então, quando as pessoas têm esse pudor todo de se tocar, às vezes ele não tem o pudor de fazer isso por intermédio de um vibrador. E existe uma variedade tão grande de vibradores que a pessoa termina até se afeiçoando a algum tipo e se dando bem. É óbvio que também existem algumas pomadas que as pessoas usam e que prometem mais do que dão. Se chama efeito placebo também, o nome disso. Já se pesquisou durante os tempos, a cantárida, uma série de outros, até pó de chifre de rinoceronte, mas isso tem muita balela no meio. Até o São João, o amendoim já foi louvado como fazendo diabrura. Coisa que a gente ouve, né? Que é como se houvesse uma necessidade do imaginário popular de alguma coisa mágica que fizesse a coisa. Então, vou repetir mais uma vez. A idade não dessexualiza o homem. A idade apenas reduz alguns ímpetos. Enquanto o jovem precisa mostrar serviço, quantidade de vezes, a pessoa mais madura, mais idosa, não tem essa quantidade toda, mas tem a qualidade, pelo menos, no encontro sexual, no encontro mais íntimo. É óbvio que para isso precisa daqueles ingredientes que eu já falei, né? Que exista confiança, respeito, admiração, intimidade, uma afeição e aquela coisa de gesto de ternura, e de resto a sexualidade vai sendo uma conquista gradual até o desfecho mais marcante. Eu tô com 2 ouvintes na linha. É Tatai ou Tatal? Alô, boa tarde, é Tatai. Oi, Tatai, tudo jóia? Boa tarde. Pô, melhorou agora, uma grande satisfação aí estar participando desse belo programa. A satisfação é nossa, a gente que agradece você nos ouvir e nos acompanhar. Pô, primeiramente eu quero mandar um abraço aí pra minha negona, que tá na escuta. Negona, somos nós, viu, querida? Muito bem aí, ó, tá vendo? Longevidade e sexo tá cuidando da parceira. Pô... Tem muitas mulheres, mas nem todas me satisfazem, não me atraem, não me desejam igual ela, não. Fico muito feliz, muito satisfeito. Como manter a chama acesa, Tatá? E o sexo muda com a idade? Pô, inclusive ela é mais velha do que eu, como eu sou mais novo. E tem que mudar a rotina, né? Sair no final de semana, permitir que ela vá conversar, que saia com alguma das amigas dela, eu também saia. Sempre dando notícia para um, para outro. Nos momentos assim que a gente se encontra, aproveitar bastante, que a gente temos pouco tempo, e seguir esse ritmo aí. Quero fazer uma pergunta aí pro doutor aí. Doutor, boa tarde. Vamos lá, manda ver. Boa tarde, boa tarde, Leonardo. É o seguinte, ultimamente eu tô com mais de 6 meses de namoro com ela, e eu tô me desenvolvendo muito na cama, graças a Deus. E ela tem que idade mesmo? Mais idade do que eu. Quantos anos você tem? Qual a idade dela? 26, ela tem 4, 4. Ah, são bem jovens ainda. Continue. Ela tá vindo em um ritmo assim, quando era do casamento, que tinha assim, dia não, mas só que eu não tô nesse ritmo como ela era antes. E do meu desempenho na cama, que eu fiz muitas coisas assim com ela, coisas assim interessantes, novas posições, e ela tá se apegando, enlouquecendo mais comigo na cama. O que é preciso fazer para que eu possa pegar o ritmo dela? Muito bem. Bom, eu acho que talvez seja ela pegar seu ritmo do que você pega o ritmo dela. Mas, de toda maneira, pode experimentar todas as coreografias possíveis e imagináveis e ver qual é da preferência dela também. Porque uma coisa é o homem querer inovar, eu já disse aqui uma vez, Mara, lembra? Que não tem nada mais afrodisíaco para um homem do que uma nova parceira. A parceira nova nem sempre. Eu tenho clientes que a oficial tem 20 anos menos do que a oficiosa. Né? E a oficiosa dá muito mais caldo do que a oficial. Entenderam essa linguagem? Então, a extra, né? Só porque é extra, já é uma afrodisíaco. Pelo que ela me falou assim, pelo que eu conheço dela, ela levou 15 anos casada. E aí, desses 15 anos assim, sempre tinha dia sim, dia não.
E quando eu, há 15 anos atrás, eu estava com 10, né? Não tinha esse conhecimento todo ainda, agora que eu estou tendo. Isso. Na verdade, E aí, Aham. da forma que eu vou me desenvolvendo, respeitando, né? Que tudo vai na base da conversa. Na verdade, com o desenvolver da relação de vocês, vocês vão encontrar o tempo de vocês, né? Então ela tinha esse tempo com o outro companheiro dela, você tinha o seu, e não tem o tempo certo, qual é a frequência certa, eu sou errado porque eu só tenho uma vez na semana, e tem gente que faz atividade sexual todo dia. Não, vocês vão encontrar o tempo de vocês. Então, Com talvez certeza. ela esteja acostumada com essa frequência maior, mas você começando a dar mais qualidade, isso satisfaça mesmo com a frequência menor, ou você entre num ritmo de frequência maior também e fique satisfeito com isso. Com o amadurecimento da relação... Assim, é a distância, né? No caso, ela mora em uma casa em outro bairro, eu moro em outra casa em outro bairro, mas porém no mesmo município. Às vezes, assim, quando a gente se encontra, tem 3, 4 vezes, mas às vezes assim, dessas 3, 4 vezes tranquilo, mas às vezes essas 3, 4 vezes, 5, com um pouco de dificuldade, eu fico um pouco assim, dificuldade para ter ereção. Às vezes assim, a alimentação interfere também, tem que ter mais ritmo na alimentação. Reduzir o álcool. Reduzir o álcool é importante e evitar droga, tipo maconha, isso sim. Agora, a alimentação é uma alimentação saudável e pode tomar, se quiser, um suplemento vitamínico, mas seguramente o que vai importar é o desejo. E como ninguém é dono do desejo, mas é dono da ação, então capriche que você vai superar isso rapidinho, perca a cerimônia. Ô, Tata, obrigada pela sua participação. Tem também uma outra questão, que é a questão assim, se a mulher ela tinha um desejo muito latente e isso não era correspondido pelo parceiro, ela tá aí com acúmulo e cheia de energia, né? A gente tá com o Anônimo na linha 2. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Aumenta aí um pouquinho, por favor, o áudio, rapidinho, que eu não tô te ouvindo direito, Anônimo. Boa tarde a todos. Anônima, perdão, diga, boa tarde. Boa. Eu gostaria de... Quero parabenizar pelo programa, primeiramente. Gostaria de tirar uma dúvida aí com o doutor. Eu tenho 45 anos, meu parceiro tem 44. Ele pratica atividade esportiva todos os dias. Eu não estou nesse pique dele, mas tenho os meus afazeres em casa, trabalho, estudo à noite, faço a faculdade, então eu não tenho mais esse pique. Ele não compreende, eu não tenho certeza se eu não sinto mais desejo ou se o pique dele que eu não consigo acompanhar. Eu queria saber o que é isso. Vamos lá do ponto de vista físico e psicológico? Inicialmente, assim, vale a pena fazer uma avaliação no seu médico para saber em relação às suas taxas hormonais se isso está interferindo com sua libido. Mas me parece aqui, você ainda é muito jovem, que a situação social atual está influenciando muito mais a questão sexual do que o ponto de vista físico mesmo. Então, vou deixar o doutor Pedreira falar, porque me parece que assim, os seus afazeres, a sua vida estressada, o seu estresse, é isso que tem interferido e não tem feito você encontrar sintonia com seu parceiro, não é isso, professor? Exatamente. Se nós pegarmos dentro da análise transnacional, que as 5 emoções básicas, medo, raiva, tristeza, alegria e afeto, se tiver com medo, não funciona legal. O medo pode ser sentimento de culpa, pode ser vergonha. A culpa é medo ao castigo, digamos assim, se for de fundo religioso, medo à censura, se for vergonha, ou até sensação de inadequação, não vou dar conta, areia demais no meu caminhão, faz 2 viagens e chega lá, né? E caminha, carrega a areia toda. Bom, medo não serve, então tire medo dessa história aí. Depois raiva. Raiva são maus sentimentos que a pessoa acumula. A raiva é sobre a forma de irritação, sobre a forma de indignação, e até mesmo de irritabilidade fácil. Então esse nome não presta. Tristeza, você não tem nem vontade de chegar junto. Então quais são as 2 emoções básicas para ter a boa sexualidade? Alegria, prazer e afeto. Alegria e prazer é a mesma coisa, você está vibrando na mesma sintonia, e o afeto também é como se fosse o passaporte para que haja, através do sexo amor, o sexo prazer e o sexo de recreação, o sexo de desfrute mesmo. Né? De sorte que o que eu diria para você, em outras palavras, é isso que já foi dito do Dr. Leonardo, que você faça uma avaliação somente da sua parte orgânica e hormonal. Veja também em relação ao seu parceiro, se também ele não está assim um tanto quanto forçando a barra. Deixa eu dizer uma coisa aqui, é brabo que eu vou dizer aqui, viu? Mas é um segredo dos homens. Eu diria que 80% das vezes que o homem está querendo, eu não sei se ele está querendo mesmo não, viu? Então, vamos fazer aqui uma experiênciazinha. Toda vez que ele quiser, queira. Se não tiver vontade, vou usar uma gíria assim, de dar empreste.
não sabe? Chegue junto e vamos ver qual é o resultado disso. Talvez desmitifique isso. Ok, eu tô com o meu colunista Maurício Magalhães, MM na linha. Olá, MM. Olá, quem são nossos companheiros de bancada hoje? Doutor Antônio Pedreira. Ah, era a Pedreira que estava dizendo como o homem quer, não quer, é isso? Empreste. E doutor Leonardo Oliva, que é geriatra. Opa, salve aí, companheiro. Olha, hoje eu estou em desigualdade, porque eu estou com 2 notórios saberes, eu sou apenas um homem envelhecendo. E como homem envelhecendo, eu luto muito pelo tema de hoje. Aliás, eu tenho feito alguns trabalhos na área de comunicação sobre o quão a velhice é opcional. Eu tenho amigos velhos de 30 e amigos jovens de 80. E óbvio que isso reflete do sexo, né? Eu acho que a ciência tem sido generosa, as descobertas, a alimentação, o composto de atividade física, a busca de novos desafios de trabalho, de se reinventar. Pela primeira vez na história, nós teremos 4 gerações trabalhando no mesmo mercado de trabalho. Eu acho que todo esse movimento resvala um pouco no sexo, na vontade de viver. Eu acho também, eu não tenho aptidão nem conhecimento para falar sobre isso, sobre o ponto de vista orgânico e médico. Quero saber de você, MM. O sexo, tipo assim, né, ao longo da sua vida, o sexo mudou e o que mudou? Pronto, o sexo mudou, claro. Eu acho que com 56 anos você já sente a energia mudar. Eu acho que você começa, talvez, a dosar ela de uma forma mais sábia. Eu acho que a primeira fase, a masturbação excessiva na adolescência, a masturbação que ele acompanha, é inversamente proporcional, talvez, à idade. Eu acho que você já busca também um olhar mais sábio em relação ao sexo, à fantasia, coisas de excitação que ao longo da vida você vai. Diminui, talvez, um pouco a energia, mas eu acho que até agora não muda nada na essência do sexo, o desejo, a vontade. Concordo com o Pedreira aí, que não pode perder a viagem, né? Mas eu sinto que, eu não sei, assim, eu gostaria de ouvir mais. Inclusive, eu estou escrevendo um argumento para um documentário sobre a velhice. Quero a participação do Dr. Pedreira, mas perto eu procurarei ele, para entender sobre velhice e longevidade. Vou te passar o zap com o celular dele. Eu estou com a produtora do Rio, que está lançando agora um documentário chamado Menino 23, sobre a infância perdida, uma história triste aqui no Brasil, mas esse é outro programa, eu falo. Mas eu queria muito me aprofundar nessas questões dessa nova velhice. Essa nova velhice é quem veio de Woodstock, quem fez o movimento hippie, foi a geração que rompeu todas as fronteiras do sutiã. Então eu vejo Mick Jagger, vejo Caetano Veloso, vejo Abílio Diniz, vejo Chico Buarque, vejo Gilberto Gil, e vejo assim, não só a busca do prazer, da inteligência, do trabalho. Eu acho que a gente, graças a Deus, está avançando aí para esse mundo. Claro que diminui, mas aquela coisa que você jogava a toalha por ser velho, esqueça. Eu, pelo menos, já esqueci. E vou realmente na busca do sexo. Obrigada, MM, por participar. Um beijo grande. Beijo, viva. Até a próxima. Até. Fala, Pedro. Dizer ao MM que estarei à disposição. Apenas queria aproveitar o gancho que você falou de masturbação excessiva na adolescência para dizer que esse conceito está um pouquinho mudado. Não existe essa coisa excessiva, a não ser que a pessoa esteja com um distúrbio mental. Mas no comum é proporcional ao desejo de cada pessoa e o desejo varia de uma pessoa para outra, como é natural que as pessoas são diferentes entre si. Obviamente que quando é que seria excessivo? Só quando mutilasse o próprio genital, o próprio corpo. Mas desde que tenha prazer, isso quer dizer que a pessoa é muito mais hiperativa em termos sexuais do que outra pessoa que é hipoativa. Nunca eu posso deixar de terminar essa conversa sem falar da idade dos ENTA. Vai lá. 40, Daqui 50, 60, 70. A pessoa acha que vem uma maldição aí. E até agora não mudou nada. Você está nos INTA. Até o INTA tá pinta. Mas vou entrar nos INTA já. Aí a pessoa acha que com INTA vai mudar muito. Eu acho uma graça porque a pessoa está com 30 anos, já vou fazer 40 amanhã. Não vai mudar nada no dia seguinte. Nos próximos 10 anos não mude coisa alguma. Muda muito sua cabeça. E como existem preconceitos, é natural que algumas pessoas sofram, inclusive a crise chamada meia-idade.
Algumas pessoas dizem, eu já tenho 39 anos. Você só tem 39, cara. Você ainda tem 61 anos de vida pela frente e tá achando o quê? Alguns acham que quando começa 50, que agora acabou tudo, chegou no meio do caminho. Chegou nada. Você tá apenas com mais 50 anos de leque de vida boa pela frente, se você cuidar do seu corpo físico e da sua saúde mental. Então fica esse aviso aí. Não tem essa tal crise de meia-idade como as pessoas falam, não. É muito mais psíquica do que orgânica, embora a gente saiba que a pessoa pode enfraquecer também. A disposição física de um jogador de 50 anos não é igual a de um jovem de 25, evidentemente. Mas mesmo assim a criatividade entra em jogo, acredita, dá um bom molho. Dá um bom samba. Bom, tô caminhando para o final, tem uns 2 minutinhos. Doutor Leonardo, tem alguma coisa que a gente não falou que precise falar, ou algum recado que o senhor queira dar, etc? Eu quero deixar um recado final aqui, que assim, a função sexual persiste por toda a vida, né? É lógico que existem modificações que vão ocorrendo no seu padrão, né, associadas ao envelhecimento tanto normal quanto patológico das doenças, mas que é muito importante que a gente mantenha essa vida sexual, preserve a sexualidade, porque isso é parte fundamental da qualidade de vida, né? Então, quando a gente quer envelhecer bem, a gente quer ter uma boa saúde na velhice, a sexualidade precisa estar muito bem trabalhada e muito bem resolvida para que isso ocorra da melhor maneira possível. Pedreira quer dar algum recado? E também, eu não fiz uma pergunta, se puder responder rapidinho, eu queria fazer, que me toquei agora. A questão da alimentação e da atividade física ajuda em que termos a questão da atividade sexual em si? Não tem esse negócio mágico, não. Como é isso, amendoim demais, não é por exemplo, pimenta, nada disso. Okay. É boa alimentação. Uma alimentação saudável, teor proteico, teor glucídico, lipídico, bem equilibrado e com vitamina e minerais. E diversificar isso aí. O detalhe é o seguinte, não entregue a rapadura, amigo, não entregue. Essa balela de dizer que terceira idade agora se aposentou da vida, da sexualidade, é balela. Vá em frente. Tudo que você precisa é se cuidar para estar bem, fisicamente e mentalmente. Evidentemente que não é aquela mesma intensidade, o ejaculado é menor, como na mulher também a lubrificação reduz, a ereção não é tão pronta, mas funciona. Isso sem contar com os aditivos que já foram mencionados aqui, inclusive as drogas mais recreativas, tipo as tadofilinas e talofilinas, etc. e tal. Bom, então não entregue esta rapadura, porque sexo é vida e você precisa desfrutar da sua vida enquanto estiver vivo. Bom, meu povo, eu quero agradecer aos meus convidados, sobretudo aos meus ouvintes que estão aqui acompanhando a gente. Quero pedir que quem nos ouve ou quem nos ouviu pela primeira vez e quem ainda não curtiu a nossa página no Facebook, gostou do programa, que curta, que divulgue. A partir de amanhã, fim da tarde, o nosso áudio vai estar na página do Facebook. Quero agradecer a galera do Facebook que acompanhou a gente aqui ao vivo, com imagem. Mandar beijos pra vocês e dizer que a partir de sexta-feira esse programa estará na íntegra no YouTube e que semana que vem a gente se encontra no nosso horário normal, meio-dia. Hoje e dia, se eu não me engano, 3 de julho, a 14 horas. Não sei, os meninos vão me confirmar, mas semana que vem, nosso horário normal, meio-dia. Beijo, fui, obrigada, deem tchau aí pro povo. Tchau, gente. Tchau, valeu, obrigado.